Investidores mais ricos migram de fundos multimercado para renda fixa. Alta Renda adotou postura conservadora no ano passado e previsão é de ainda mais cautela em 2025. Isso aqui foi uma reportagem da Folha que eles pegaram os dados da Ambima, né? E aí, olha só que interessante esse gráfico aqui, ó. Aqui mostra o perfil. Então, histórico de alocação de investidores com patrimônio superior a 5 milhões de reais. Então, veja que praticamente todas as classes não teve alteração. Só que a linha verde aqui, ó, ela representa a renda fixa. Então, pô, essa galera tinha ali 400 e poucos bilhões, somando tudo, né? Na renda fixa, e agora está lá em praticamente 934 bilhões. O que que acontece, né? Por que que o investidor, e o que mais me chamou a atenção nessa reportagem aqui, é que são investidores com patrimônio superior a 5 milhões de reais, praticamente só milionários em dólares, tá? E a galera migrando forte para renda fixa. Sinceramente, eu faço consultoria aqui e é bem comum eu pegar cliente aqui com patrimônio com mais de 5 milhões de reais. E na maior parte dos casos, eu vejo que a carteira que está mais alocada em renda fixa é falta de conhecimento de como funciona o mercado. Muitas vezes as pessoas aprendem a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, né? Com suas empresas, com suas profissões, com seus negócios, mas não sabem investir esse dinheiro depois no mercado financeiro com melhor qualidade. Eu discordo desse movimento, eu acho que não é o movimento mais inteligente, eu não invisto dessa forma, não recomendo nenhum aluno, nenhum membro aqui da comunidade, nenhum cliente meu da consultoria a fazer dessa forma, e eu vou mostrar como que eu tomaria decisão nesse cenário que a gente está vivendo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, sou economista, certificado especialista em investimentos pela Ambima e consultor de investimentos habilitado pela CVM. Então vamos lá. Uma coisa que eu falo, gente, a minha forma de investir é o que se chama de contrarian, né? Que é o investidor contrário, vai contra os movimentos de manada, contra as tendências de mercado. Então, por exemplo, em 2020, 2021, como a gente pode ver aqui, ó, era o ponto que menos tinha investidor em posição em renda fixa, né? E já os híbridos aqui, ó, que são os fundos multimercados, por exemplo, tinham uma posição maior. E olha como veio caindo. A maior parte dessa grana que entrou na renda fixa saiu dos fundos multimercados, tá? Aqui a gente pode tirar alguns ensinamentos. Primeiro, em 2021 todo mundo estava sedento por renda variável, porque a Selic lá em 2020, 2021 estava em 2% ali, muito baixo, né? Ninguém queria saber da renda fixa. E eu cheguei com a maior caixa que eu tive na renda fixa. Por quê? Porque eu acho que era bom Selic a 2? Não. Porque tudo que estava à volta estava muito caro. E aí a gente faz caixa para movimento, para esperar esse posicionamento. Mas a gente vê nesse gráfico que a maior parte dos investidores estavam na renda variável. Por quê? Porque recentemente, de 2017, 18, 19, 20 até então, tinha subido muito o preço dos ativos da renda variável. E todo mundo quer. Aí, de repente, a taxa de juros começa a subir, a bolsa de valores começa a desvalorizar, os ativos em renda variável começam a cair. Aí as pessoas pensam assim, cara, não é mais interessante eu investir na renda variável, porque nos últimos 3, 4 anos eu perdi dinheiro. A renda fixa está pagando bem mais. Migram para a renda fixa. E nesse momento, eu falei o que para vocês? Os membros aqui da comunidade 500 Pratas, onde eu oriento, todas as segundas-feiras eu entro numa live ao vivo para orientar o pessoal. Eu estou com o meu caixa praticamente zerado, fugindo da renda fixa. Por quê? Porque eu olho à volta, eu vejo um caminhão de oportunidade. Então, não é difícil ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas você tem que entender que você tem que se posicionar corretamente nos momentos certos. Olha só essa planilha aqui, esse estudo que eu vou mostrar para que vocês entendam a diferença que existe aqui. Vou explicar esses cálculos que eu fiz. Por exemplo, aqui eu tenho um investidor que ele coloca dinheiro na Selic, tá? Que é o caso que a maior parte está fazendo hoje. Por quê? Porque a Selic está em 13,25. E aí chama atenção. Claro, o camarada pega 1 milhão de reais, ele coloca na Selic, agora em 2025, a 13,25, considerando que ela vai continuar nessa taxa, depois de um ano, ele vai ter 1.132.500. Ganhou 132 mil reais e 500
rapidinho, fácil, sem incômodo, risco zero. Parece um ótimo negócio, certo? De fato é, olhando para os pés, olhando para o curto prazo. Agora, eu não vou construir meu patrimônio de hoje para o ano que vem. Eu vou construir ao longo de anos, de décadas, talvez. Então, eu extrapolei essa simulação até 2050, para a gente simular. Qual que é o problema aqui que eu quero que vocês entendam antes de a gente comparar com as outras opções de investimento? A Selic, esse 13,25 aqui, dentro dela, presta atenção no que eu vou falar. Dentro dela está embutido rendimento mais inflação. Você não vai ter correção de inflação ao investir na Selic. Você vai ter rendimento mais inflação já embutido dentro desse 13,25. Então, você vai colocar 1 milhão, você vai ter 1.132, depois 1.132.000 e nada mais. Tá tudo aqui dentro já, o que você vai receber. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Segundo ponto que você tem que observar. A Selic, ela é um pós-fixado. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, para que você jamais esqueça disso, tá? A Selic, ela é um pós-fixado. O que que significa um pós-fixado? E aí, quando eu falo de Selic, serve para CDB também, por exemplo, CDBs que são pós-fixados, né? Significa que essa taxa de 13,25 você não consegue travar ela. Ela não é uma pré-fixada. Você não fixa ela previamente. Ela é uma pós-fixada. Ou seja, posteriormente, pós, ela vai ser alterada. Certo? Quanto que vai ser no futuro? Não sei. As estimativas de mercado é que ela vai subir um pouco mais, depois volta a cair. Historicamente, no Brasil, a taxa Selic tem variado ali, né? Chega a 13, 14, cai para perto de 6, volta. Então, eu criei uma simulação do que pode acontecer com a Selic nos próximos anos. Então, a expectativa é que ela vai subir mais, 2026 vai para 15, depois vamos dizer que se mantém em 15, aí volta a cair, porque a tendência é a economia entrar em recessão. 10, 8, aí se manteve em 7, lá no meio do período foi para 12, 13, 10, 8, 7. Então eu simulei algo que mais ou menos tende a acontecer. Qual seria se esse cenário aqui acontece algo parecido com isso? Isso aqui é o que a gente viu nos últimos 10, 15, 20 anos, então é por isso que eu simulo algo parecido. A gente teria um patrimônio de 1 milhão corrigido até lá, investido na Selic, que vai totalizar 9.338.000 reais. Isso aqui, rendimento nominal. Se eu descontar a inflação, teria que ver a inflação do período para ver quanto que eu vou ter de rendimento, tá? Mas eu vou transformar um patrimônio de 1 milhão em 9.338.000. Nada mal, beleza? Nada mal. Enquanto eu não comparo com as outras opções. Agora vamos lá. Eu vou para o vizinho dela, que é o Tesouro IPCA mais 2050. O que que acontece? O Tesouro IPCA mais, o nome já diz, ele vai me pagar o IPCA mais alguma coisa. Que coisa é essa? O prêmio. Então aqui é diferente da Selic. Aqui eu vou receber duas vezes. Eu não vou receber tudo dentro de uma taxa. Eu vou receber uma taxa que é a inflação e outra taxa que é o prêmio. Qual que é a inflação? Eu vou trabalhar com a inflação projetada aqui, ó, pela Ambima. Quando a gente olha aqui no site da Ambima, eu tenho a inflação projetada pelo mercado, ó, inflação implícita. O mercado projeta uma inflação aqui de mais ou menos 9, né? Tá aqui, ó, no 9,11 ali, 9,16. Depois de 252 dias úteis, que vai dar um ano, ela projeta uma inflação de 7,17. Depois, lá em 500 e poucos dias, que vai dar 2 anos, o mercado projeta uma inflação de 6,7 e depois estabiliza ali em 6,6, 6,5. Foi justamente o que eu coloquei aqui, ó, 9, 7,20, 6,8, 6,5, daí continua em 6,5. Essa é a inflação projetada pelo mercado. Então, eu não vou chutar aqui, eu vou considerar o que o mercado já está projetando. Que eu até concordo que vai ser mais ou menos dentro disso aqui. Agora, olha só, aqui eu tenho um prêmio. Veja que aqui eu não vou variar até o final do vencimento. E por que cargas d'água eu não vou variar? Porque isso aqui é um pré-fixado. Então, previamente eu estou fixando. Se eu contrato a uma taxa de 7,42, eu vou receber 7,42 até o final do meu investimento.
Então, esse título ele vai me pagar o IPCA, que está aqui projetado pelo mercado, mais esse prêmio que eu estou fixando no dia da compra. Por que eu botei 7,42? Porque tá aqui, ó. Se eu vou comprar o IPCA mais 2050, eu vou receber IPCA mais 7,42. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Isso, 7,42. Certinho. Eu travei isso aqui. Agora, olha só. Qual vai ser o total disso? Eu uso a fórmula de Fisher, né? Então, esse 9% de inflação mais esse prêmio aqui vai dar 17,09% ao ano. Então, o meu 1 milhão, já de largada ele se converte em 1.170.000. É claro que isso aqui sofre marcação a mercado. Então eu vou ter que ter mais tempo para esperar até o vencimento. Ou eu posso sair com antecedência ganhando dinheiro caso essa taxa baixe no meio do caminho. Mas daí é assunto para outra aula, tá? Só que eu quero que você tenha a visão de longo prazo aqui, o que acontece com o seu patrimônio quando você só olha para o pé, só olha para a Selic. Eu considerando a inflação mais esse prêmio que eu travei, no final, até 2050, eu vou ter 34 milhões de reais. Olha a diferença, gente. Eu estou falando de 9 milhões para 34 milhões de reais. É gritante essa diferença. Então aqui eu já descartaria a possibilidade de investir na Selic olhando para longo prazo. Selic é curto prazo. Eu tenho um negócio que eu quero fazer amanhã, eu tenho uma viagem que eu quero fazer ano que vem, eu tenho alguma coisa que eu vou fazer no curto prazo, no máximo 2 anos. Aí eu não posso sofrer oscilação de mercado, eu tenho que travar esse dinheiro. Posso usar a qualquer momento. Aí é Selic. Agora, se eu estou falando para o longo prazo, daqui para 10 anos para mais, vou deixar esse dinheiro lá para minha aposentadoria, não faz sentido investir na Selic. Aí eu coloco num título desse aqui, por exemplo, que eu já vou estar projetando um rendimento muito maior. Isso aqui não é sempre, tá? Tem momentos, recentemente a gente viu essa taxa desse título aqui em 3%, por exemplo. Então, se eu coloco isso aqui, deixa eu colocar aqui, ó, igual esse, extrapolar isso aqui para baixo, ó. Se eu coloco essa taxa em 3%, ainda assim seria um melhor negócio, né? Daria 11,4%. Mas já não é aquilo tudo. Agora veja que nesse momento, galera, a gente está falando de 7,42%. É muito alto. Por isso que extrapolando joga esse valor tão alto. Agora vamos para a minha opção preferida, que é onde está a maior posição da minha carteira hoje, maior posição dos meus clientes da consultoria aqui, dos membros da comunidade também. Tá onde? Tá aqui, ó, em fundos imobiliários e ações. Por que razão? Porque vamos lá. Quando eu invisto num fundo imobiliário e numa ação, eu estou exposto também à correção da inflação, porque são ativos reais. O imóvel vai valorizar, o valor do aluguel do imóvel vai valorizar. Se eu falo de uma empresa, o preço do produto vai ser repassado para o consumidor. Afinal de contas, é isso a inflação. São as empresas cobrando mais caro pelos seus produtos, porque a matéria-prima ficou mais cara, porque tudo ficou mais caro, porque o dinheiro está desvalorizando. A culpa não é das empresas, a culpa são de políticas econômicas, políticas monetárias, políticas fiscais aí que o governo toma, geralmente, mas o dinheiro desvaloriza, então as empresas vão repassando esse custo. Logo, a melhor forma de eu me proteger da inflação, na minha opinião, é através de ações e fundos imobiliários. Até porque essa inflação aqui, ela é teórica, ela é calculada pelo IBGE. Essa inflação de ações e fundos imobiliários, ela é real, ela é uma inflação de mercado, é negócio sendo fechado, aperto de mão, assina o cheque, é negócio real, não é nenhuma inflação calculada por índice, IPCA, alguma coisa assim, tá? Agora vamos lá. Como eu não quero dizer aqui que o IPCA está certo ou errado, eu vou considerar que a inflação é a mesma do IPCA. Mas deu para entender, né? Se você não acredita no IPCA e acha que essa inflação aqui é maior, uma forma de se proteger é investir em ativos reais. Porque aí você se livra da inflação projetada pelo IBGE e você passa a ter a inflação real da economia quando você investe em ativos reais. Pronto, ficou a dica aí. Por isso que eu já começo de largada gostando mais de ações e fundos imobiliários. Agora vamos lá. Quando eu invisto em ações e fundos imobiliários, eu vou fazer um cálculo geralmente para comparar com o Tesouro IPCA+, certo? E aí eu vou ter um prêmio também para eu investir.
Hoje está muito comum mesmo, está muito fácil eu montar uma boa carteira de fundos imobiliários que me dê 10% ao ano acima da inflação. Não está difícil achar. Os membros da comunidade sabem, conhecem a minha carteira de fundos imobiliários. Eu faço planilha de valuation de ações e fundos imobiliários, disponibilizo para todo mundo lá, inclusive com as minhas métricas ali, o que eu acredito para cada ativo. E a gente tem vários fundos imobiliários que projeta 10% ao ano acima da inflação. Agora, um detalhe: isso aqui compara-se muito com o Tesouro IPCA+, porque a partir do momento que eu compro uma cota de fundo imobiliário para receber o aluguel, eu vou receber um retorno de acordo com o que eu paguei. Então eu estou pré-fixando. E além disso, esse retorno vai ser corrigido pela inflação, igual está aqui. Então, se eu consigo pegar um fundo imobiliário com um prêmio hoje de 10% acima da inflação, a projeção de retorno anual vai ser isso aqui, ó. E depois de 50 anos eu vou ter quantos? 63 milhões de reais. Essa conta que vocês precisam aprender a fazer. Na Selic eu vou ter 9 milhões depois de 25 anos. No Tesouro IPCA que já tá bom pra caramba e risco muito baixo, porque é dívida soberana. Eu vou ter 34 milhões de reais. Em um fundo imobiliário que gera 10% ao ano acima da inflação, eu vou ter 63 milhões de reais. Ah, Leandro, mas eu sou extremamente conservador, eu só quero os fundos imobiliários que paguem 8% de prêmio. Sim, se você é tão conservador assim, a gente pode montar uma carteira com fundos imobiliários que tem um prêmio de 8%. A sua carteira vai ser filé do filé do filé, muito conservadora. E ainda assim a gente está subindo de 34 para 39. Leandro, eu sou arrojado. A grana que eu estou botando, esse 1 milhão aqui para mim é sobra. Sou um multimilionário e vou colocar para jogo esse 1 milhão. Monta uma carteira aí com 12% de retorno. Cara, a gente está falando de 101 mil. Obviamente aqui aumenta o risco, né? Aqui eu tenho garantia de curto prazo. Aqui eu tenho um pouquinho mais de risco, mas é pouca diferença, ainda é dívida soberana. Aqui eu tenho um pouco mais de risco, é risco de negócio. Agora, sabendo avaliar, sabendo fazer boas escolhas e sabendo fazer uma carteira diversificada com estratégia de diversificação e gestão de risco, você diminui o risco significativamente, chegando até a se aproximar de riscos aí de, de um tesouro IPCA longo, se a gente for considerar tudo que pode acontecer aqui dentro também, tá? Então, veja que, olha a diferença, vale a pena correr esse risco para ter um retorno tão alto. Agora, com 10% a gente mitiga bastante o risco e ainda assim, olha o tamanho, é brutal a diferença. Eu coloquei um gráfico aqui, ó, para a gente comparar. Olha o que fica a Selic perto dos outros investimentos. Ações é um pouco mais incerto, porque as ações são muito mais voláteis com fundo imobiliário. Fundo imobiliário, existe uma grande probabilidade de isso aqui se confirmar. Ainda assim, eu estou falando de um negócio, né? O gestor pode conseguir melhores resultados que esse, se ele investir em bons imóveis, boas regiões, mas se o gestor for ruim, ele pode investir em péssimos imóveis e isso aqui não se confirmar. Por isso a importância de saber escolher um bom fundo imobiliário, montar uma boa carteira de fundo imobiliário. Isso eu te ajudo na comunidade, te ajudo na minha consultoria, no curso também você aprende a analisar, tá? Todos os links eu deixo na descrição como eu posso te ajudar. As ações já são muito mais voláteis. Eu posso ganhar muito mais do que isso aqui. Eu posso transformar isso aqui em 100, 200 milhões. Mas eu posso também perder. Então é mais importante ainda, você tem que ser mais analítico ainda do que fundos imobiliários para montar uma carteira de ações. Agora, o fato é, o que que você prefere? Você prefere deixar o seu dinheiro na Selic com risco muito baixo e transformar 1 milhão em 9 milhões? Você prefere jogar no IPCA+, e transformar 1 milhão em 34 milhões, correndo um pouquinho mais de risco? Ou você prefere transformar em 63 milhões, correndo um pouco mais de risco, mas sinceramente eu me sinto até mais seguro, às vezes, em fundos imobiliários do que em tesouro. A minha carteira de fundos imobiliários, por exemplo, me deixa mais seguro em fundos imobiliários do que em tesouro. Por quê? Porque quando eu falo de tesouro, a inflação que vai ser me paga é a inflação do IBGE, que cá para nós, vamos vamos analisar com calma isso aí. Até que ponto está certa essa inflação do IBGE? Agora, aqui não. Aqui eu tenho garantia de inflação de mercado. É dinheiro sendo negociado aqui, ó. Dinheiro real. Então, gente, se você é um dos investidores aí
que tem mais de 5 milhões de reais e que fez essa migração nos últimos anos aí da renda variável para renda fixa, presta atenção nisso aqui, me chama para uma conversa aí, que com certeza eu vou te ajudar a investir melhor do que você está investindo aí. Abraço e até a próxima aula.